Bom dia, sétimo ano. Vamos falar hoje um pouquinho do fator histórico da industrialização no Brasil. Olha, lá na página 174, já começa aqui falando para nós a questão seguinte: a industrialização começou a ter força na economia brasileira, começando a partir de 1930, isso mesmo. E como que era a divisão desse fator da industrialização no Brasil? Aqui no seu livrinho, ó, nós vemos um gráfico. Vamos analisar como que era essa indústria, qual que tinha maior produção, quem tinha menos produção já nessa época. Nessa época, 40,2% da indústria nacional era voltada para alimentos. 27,6% era voltado para tecidos. 8,2% era voltado para a indústria de vestuário e perfumaria. E 24% para as outras categorias. Lembrando que aqui nós não vimos nada até então sobre tecnologia, certo? Aqui no seu livrinho vem falando aqui, ó, na página 174, algumas classificações das indústrias. Nós temos aquelas de bens intermediários, que são os da matéria-prima, que são utilizados para, por exemplo, a confecção de aço. Nós temos os bens de capital, que são os produtos industrializados, como máquinas. Bens de consumo, que podem ser divididos em bens de consumo duráveis, como automóveis, e os não duráveis, que são alimentos, roupas. O próprio nome fala, né, gente? Bens duráveis, que não são aqueles que têm uma vida útil de 2, 3 anos, digamos assim. E aqui vem, ó, 1930 a 1955, onde essas indústrias se concentraram nessa época, gente? Região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Mudou alguma coisa? Não, né? Até os dias atuais tem sido concentrado nessas cidades, nesses estados. Aqui, ó, nós temos aqui também, na página 175, lá embaixo, as dificuldades proporcionadas devido à Segunda Guerra Mundial para continuarmos então a industrialização. Isso fez com que o Brasil abrisse novas portas, gerasse aí novas tecnologias para continuar as suas indústrias. E nesse período todo, gente, nós temos também a crise, né, na Bolsa de Valores em 1929, que tudo isso fez com que os países crescessem internamente em termos de indústria, já que as exportações estavam em baixa. No último parágrafo, a tia colocou ele praticamente inteiro para falarmos. Olha, nesse período, o governo brasileiro também passou a investir bastante no setor energético, fundamental para a industrialização. Em 1951, foi inaugurado a hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco. Em 1953, foi criada a Petrobras, responsável pelo refino de petróleo até os dias atuais. Sem dúvida nenhuma, ó, geração de energia, vocês viram ali no Rio São Francisco, concentrando já na região sudeste, possibilitando aí uma fonte energética maior para as indústrias dessa região. E a Petrobras, com exploração e refino do petróleo, também aí para ajudar. De 1956 a 1990, podemos falar aí a tão famosa frase do Juscelino Kubitschek. Ele falava, gente, que ele fez a indústria brasileira progredir 50 anos em 5 anos. Se você olhar todo o fator histórico, sem dúvida nenhuma, desenvolveu bastante a indústria nessa época, mas em compensação também
A inflação ficou alta, a população brasileira sofreu um pouquinho nessa época. Aqui, ó, 50 anos em 5. Pretendia ampliar e acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil por meio de uma indústria rápida, com estímulos à instalação de multinacionais e investimento em infraestrutura, energia, transporte. Sim, porque não adianta nós montarmos uma indústria se não temos aquilo que nós falamos na última aula, se não tem como escoar o produto dessa indústria, se não tem como levar esse produto ao mercado final, ao consumo. Depois, olha aqui, de 1990 até os nossos dias atuais. Veio então a globalização. O que seria a globalização? O mundo tornou-se uma aldeia global. Você consegue comprar coisas lá da China sentada aí na sua cadeirinha. Então o comércio tornou-se fácil de um país para o outro. As pessoas conseguem comprar sem sair de casa. E hoje não era assim. Devido à globalização, você consegue acompanhar fatos, notícias do mundo em segundos, não é mesmo? Depois disso, nós temos a questão da privatização, 1990. O que é a privatização? Empresas estatais aqui são do governo, trabalham para o governo, geram lucro para o governo, geram prejuízo. Na época, constatou-se que algumas estatais estavam dando prejuízo. Vence essas estatais, então elas deixam de ser do Estado e vão pertencer a uma multinacional, a um outro país. A empresas de um outro país, né, gente? Então, olha aqui. E nesse período, o Brasil, assim como a grande maioria dos países de subdesenvolvido, países emergentes, começou a colocar alguns atrativos para multinacionais virem para nosso país. Ó, são vários eles, irei citar alguns no seu livro aqui. Leis ambientalistas menos severas, incentivo fiscal, como por exemplo, se a multinacional vier para cá, você fica sem pagar impostos por 2 anos. Espaço a custo baixo ou até mesmo a custo zero para construir. Digamos também a questão da mão de obra, né? Que nós temos muita mão de obra. Isso, sem dúvida nenhuma, foram alguns dos atrativos. Hoje em dia ainda gente. Esses países, as multinacionais, visam isso aí, mão de obra, qualificado ou não qualificado, porque tem que ter os dois, para poder organizar a folha de pagamento e essa empresa ter lucro, certo? Então, por hoje, galerinha, vocês vão acompanhar a tia no material em anexo que eu mandei, vocês irão ler e fazer anotação no seu caderno, tá bom? Super beijos!